Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Caroline. Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática. Hoje iremos abordar um novo conteúdo que está situado no capítulo 8, né? Vai falar aí das principais processos de formação da palavra, né? Esse processo fundamental na nossa linguagem, né? Como sabemos, a linguagem ela está em constante transformação e principalmente porque ela reflete uma boa parte da realidade que nos rodeia, certo? Então, a linguagem, né, dentro do nosso mundo, ela muda a língua também. E tudo muda. Então, a partir do momento que se estabelece essa relação de linguagem com o mundo, vão surgindo novas linguagens, novo modo de falar, de surgir várias formas de falar, de novos conteúdos, de nova linguagem, certo? Então, para iniciarmos esse capítulo, vamos abordar dentro do processo de formação de palavras o neologismo, certo? Que faz parte desse grupo semântico da linguagem, ok? Então, vamos seguir. Então, vamos começar com esse conceito, né? O que seria o neologismo? Então, o neologismo, ele corresponde à formação de novos termos ou expressões da linguagem, né, da língua, os quais surgem com o intuito de suprir lacunas momentâneas ou permanentes acerca de um novo conceito. Então, o neologismo aí, ele é um nome dado a uma nova palavra criada, certo? Ou uma palavra já existente a qual ela é atribuída um novo significado. Então, esse é o neologismo. E uma vez que a língua ela é algo mutável, né? Ou seja, ela vai se mudando aí constantemente, ela está em constante transformação. Então, o neologismo ele corrobora com a necessidade de criar as novas palavras pelo falante da língua, enquanto outros, né, por sua vez, eles caem em desuso. Então, o neologismo ele faz essa criação de novas palavras, enquanto outros processos de formação vão caindo em desuso. E em casos, por exemplo, do arcaísmo, né? O arcaísmo, ele é uma palavra ou expressão antiga que já caiu em desuso, que não se é mais utilizada. Então, o neologismo, ele vem para reformular, para trazer novas palavras a esse estudo da língua. É importante também frisar nesse estudo que, com o passar dos anos e a partir da utilização constante do termo, né, o neologismo ele passa a fazer parte do léxico da língua, certo? Que é o dicionário, é aquele dicionário que a gente sempre utiliza. Então, do grego, a palavra neologismo, né, essa palavrinha aqui, neologismo, ela é constituída pelo termo neo, né, que significa novo, e logos, né, palavra. Então, quer se dizer o quê? Que literalmente significa novas palavras. Neo, novo, logo, palavras. Então, novas palavras, certo? Então, essa palavra neologismo, ele surgiu desse grego, né? Utilizando aí uma significação de novas palavras. Temos aqui também, dentro do neologismo, a sua formação, né? A formação dos neologismos. Então, os neologismos, eles são novas unidades lexicais, né, do lexo, criados por meio do processo de formação de palavras, tais como a justaposição, a aglutinação, a prefixação e a sufixação, e dentre outros, certo? Então, dependendo do tempo em que o neologismo ele se torna usual, né, aquele que se torna bem comum, que vai sendo bem utilizado, por exemplo, eles são classificados em momentâneo, transitório ou permanentes, certo? É aquilo que se torna usual. Sempre vai tendo aí esse processo de ser momentâneo, ou vai ser transitório, ou também permanente. Então vejamos aqui os tipos de neologismo. Temos aqui o primeiro exemplo, né, de neologismo. Temos o semântico. O que quer dizer o semântico? É a palavra que já existe no lexo, certo? No léxico, e adquire um novo significado, certo? Então, quando eu falo em semântico aqui, dentro do processo de neologismo, ele já está se referindo aí a uma palavra que já existe, certo? No nosso vocabulário, na nossa linguagem,
só que adquire um novo significado. Então, por exemplo, aqui, né, nessa frase, estou afim do Eduardo, né? Esse afim empregado na frase, ele está querendo dizer o quê? Estou interessada. Eu estou interessada no Eduardo, certo? Então, esse afim aí dá a ideia de interesse. Ou seja, eu utilizei uma palavra que já existe para dar sentido a outra palavra, certo? Ele vai adquirir esse sentido aí. Afim, estou interessada, certo? Outro tipo de neologismo, temos o lexical. Designa a criação de uma nova palavra, certo? Então, por exemplo, o internetês, né, que é aquela linguagem de internet que nós sempre utilizamos quando vamos conversar com nossos amigos, né, com os nossos familiares, certo? Então temos aí a questão do deletar, né? Deletar significa o quê? Apagar, né? Escanear, que é quando a gente quer escanear um documento ali na impressora, né? Significa digitalizar. E clicar, quando eu quero clicar em algo, né? Significa pressionar botão do mouse. Então, essas palavrinhas aqui, elas estão designadas dentro do léxico, certo? É uma nova palavra. Temos também o outro tipo de neologismo, que é o sintático. Dentro do sintático, ele designa como a construção sintática que adquire um significado específico, ou seja, né, único. É um significado único, específico. Então, por exemplo, aqui nessa frase, ele me deu um bolo. Veja bem, vejamos que essa frase aqui é bem utilizada, né? Ele me deu um bolo. Se fosse assim, poderia até nós entendermos que ele me deu um bolo, ele me deu um bolo, né, para comer, mas não. Aqui ele tá dando a entender o quê? Ele não apareceu ao encontro. Então, na atualidade em que nós vivemos, né, o neologismo, ele já adquiriu essa nova roupagem aí de modificar essa palavra, de dar um novo sentido a essa palavra. Então, na nossa atualidade, ele me deu um bolo significa que a pessoa não apareceu no encontro, né? Então, essa questão do sintático é isso, é construir esse significado específico, esse significado único. Temos também aí, dentro do neologismo, o estrangeirismo. O que significa o estrangeirismo? O estrangeirismo, ou neologismo estrangeiro, corresponde a um vício de linguagem, que inclui para palavras de outro idioma. Em alguns casos, a palavra é aportuguesada, né? O que é isso? É adaptar para a língua portuguesa. Por exemplo, a palavra futebol, né, que é a palavra que nós sempre utilizamos aqui, futebol, jogar bola, futebol, é uma adaptação do termo inglês football, certo? Então, a palavra, né, estrangeira, né, que vem aí do estrangeirismo, é futebol. E aí, o que nós fizemos, nós brasileiros? Nós aportuguesamos essa palavra, né? Colocamos ela aí no brasileiro como futebol, certo? Então, o estrangeirismo é isso, é incluir uma palavra estrangeira, né, no nosso português, certo? É adaptar uma palavra estrangeira para o nosso português, dando aí essa nova origem, né? Esse novo sentido da palavra. Então, temos aqui os exemplos. Termos bastante comuns nas ciências, o neologismo científico. Na literatura, o neologismo literário. Na música, temos caetanear, dejavanear. Mídia e internet, temos o quê? Temos chat, temos o VC, que nós utilizamos sempre nas nossas conversas, né? Ah, você foi ali. Para utilizar o você, nós sempre utilizamos o quê? O VC, né? Temos o quê? Beleza, né? BLZ, beleza. O tchau, né? Que é para dizer tchau. O beijo, que é para dizer beijo. E dentre outras palavras que utilizamos, né? Dentro desse neologismo aí, criando esses novos significados, nova roupagem, certo? Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, bons estudos e até a próxima aula. Beijos!